Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à terceira e última parte do workshop Quase Tudo que você precisa saber para estudar e estagiar na Alemanha, que está sendo oferecido como parte da programação da Semana Internacional 2022, Cefet-MG Campus Mundus, Informar-se para Transpor Fronteiras. Eu sou Liliane Neves, coordenadora de cooperação internacional do Cefet-MG, e tenho aqui comigo o aluno Bruno de Araújo Coutinho, quem está conduzindo esse workshop. O Bruno é aluno do último período do curso de Engenharia Elétrica do Cefet, campus Nova Gameleira. Atualmente encontra-se em intercâmbio na Alemanha, na University of Applied Science of Karlsruhe, na Alemanha, onde, além de frequentar cursos na área de engenharia, também aprende o idioma e a cultura do país. Seus interesses estão na área de microeletrônica, energias renováveis e sistemas embarcados. Além de estudar, também realiza estágio supervisionado na Alemanha, trabalhando com microgrids e baterias. Bruno, muito obrigada mais uma vez por compartilhar conosco a sua experiência, contar um pouquinho como foi esse processo de intercâmbio, né, como tirar proveito do intercâmbio e agora, hoje, com o tema de conseguindo um estágio. Então, fique à vontade, Bruno. Obrigada. Okay, Lidiane, thank you so much for having me. So let me start. Yes, e aqui, pessoal, eu deixo para vocês todos os meus contatos novamente. Vocês podem ficar à vontade para me chamar, tirar alguma dúvida específica que vocês tenham. Eu sabendo dar a resposta, eu vou sempre responder. Good. So, ok. Qual é a agenda que eu planejei para a gente hoje? Hoje o workshop vai ser um pouco em português e um pouco em inglês. É para já ir praticando essa habilidade que vocês vão precisar o tempo todo aqui. Vocês vão falar mais inglês do que qualquer outra coisa durante a vida acadêmica aqui. Então a ideia é começar falando um pouco da cultura alemã, de Deutsche Kultur, porque para a gente entender como funciona o ambiente de trabalho, para a gente entender como funciona o processo de seleção para uma vaga de estágio, por exemplo, a gente tem que entender um pouco de como funciona a cabeça dos alemães, como que funciona numa perspectiva da cultura, porque a cultura influencia bastante a forma como as coisas são conduzidas aqui. Em seguida eu vou mostrar para vocês como que é o processo de aplicação. Vocês vão ver que é bem diferente do Brasil, e essa é uma dica muito bacana, que ajuda muito, porque às vezes quando a gente está no Brasil, a gente tem uma ideia de que o processo seletivo é de certa forma parecida em todos os lugares do mundo. Eu pelo menos tinha um pouco dessa falsa visão. Eu pensava que era talvez alguma diferença ou outra, mas no final era muito parecido, mas não. Aqui, especialmente na Alemanha, o processo seletivo é bastante diferente. E a primeira coisa que um recrutador vê, por exemplo, quando ele vê o seu processo de aplicação, ele vê que não é padrão alemão de aplicação, ele descarta na hora. É uma das coisas que faz descartar. E eu vou explicar um pouco disso para vocês, do porquê que eles descartam as coisas que não estão padrão. Em seguida eu vou falar um pouco do meu estágio, eu vou contar para vocês como que eu consegui o meu estágio. Vou mostrar para vocês um exemplo de carta de motivação e também vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu currículo para ajudar vocês, para já virem preparados. No meu estágio eu consegui no penúltimo mês, eu ia ficar aqui 6 meses e eu consegui esse estágio no 5º mês, então teve uma certa ansiedade nesse período, porque eu ficava pensando, nossa, será que eu vou conseguir um estágio? Eu volto agora, eu mudo a passagem, eu fiquei... isso gerou bastante ansiedade em mim. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha experiência para que vocês já tenham um conhecimento para começar a procurar um estágio desde o seu primeiro dia aqui na Alemanha. Ou até às vezes começar a ir do Brasil mesmo. E para já ter mais certeza, de como que vai ser o futuro. Eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. E no final também tem uma atividade que eu vou propor para vocês. Dependendo do tempo, a gente faz um pouco aqui, ou deixo de sugestão para vocês fazerem depois. E se tiver tempo também a gente discute
vocês podem ficar à vontade para perguntar, né? Na hora de fazer perguntas, vocês podem ficar à vontade para perguntar em português ou em inglês, que a gente responde. Então, vamos começar mesmo. Ok. Então, primeiro, antes da gente, como eu falei para vocês, antes da gente começar a falar sobre estágios, sobre emprego, a gente precisa saber da cultura, né? O que é a cultura? Eu estou curioso para saber de vocês, porque essa pergunta me foi feita também no começo. Então, eu queria saber o que vocês pensam quando vocês ouvem sobre cultura alemã. Vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone ou digitar no chat, né, que a gente discute. O que vocês pensam quando vocês ouvem a palavra cultura alemã? O que vem à cabeça? Quando vocês pensam na Alemanha, quando vocês veem algum filme, né, que de alguma forma retrata a Alemanha, o que vocês pensam? Cerveja de salsicha, essa é clássica, né? E não é mentira. É que de todo lugar tem salsicha e cerveja para vender. Eles amam mesmo. Pontualidade, isso é muito, muito, muito alemão, né? E eu vou mostrar para vocês, de certa forma, de onde que vem essa ideia de pontualidade, né? Competência em carro, sim, eles são extremamente eficientes na hora de fazer carro. Eles são apaixonados por carro mesmo. Organização, cerveja, seriedade. Organização, sim. Seriedade também. Empresas internacionais, sim. Renomadas, sim. A gente vai ver que alguns estereótipos, né, se confirmam. Por exemplo, da pontualidade. Eu nunca conheci um povo tão pontual, né? Assim, sempre quando eu marco algum compromisso com um alemão, eles sempre estão no horário, né? No Brasil, eu já tinha o hábito de ser pontual, mas eu sempre chegava no horário, né? Mas quando eu vim para cá, eu sentia a necessidade de chegar às vezes 10 minutos mais cedo, só para garantir, porque aqui a pontualidade é muito levada a sério. Essa questão da organização também é muito verdade, que eles são bastante pragmáticos, né? Como eu falei no primeiro workshop, eles adoram planejar. Então, para tudo tem que ter um plano, né? Para qualquer coisa que você vai fazer, ninguém coloca a mão na massa antes de ter um plano concreto. A gente vai entender também de onde que vem essa ideia. Por isso todo mundo fala como os trens da Deutsche Bahn atrás. A Deutsche Bahn, que para quem não sabe, é a empresa que opera os trens aqui na Alemanha. Eu acho que a Deutsche Bahn vive num universo paralelo, né? Porque eles são a única entidade que eu conheço aqui na Alemanha que atrasa os trens. Os trens atrasam mesmo. Às vezes os trens não passam, mas ninguém sabe. Eu já perguntei a alguns alemães que eu conheço, ninguém sabe explicar por que a Deutsche Bahn é assim. Adoram as tecnologias e são bons no que fazem, sim, isso também. Um trem. Sim, um trem, tudo é trem. Sim, é bacana. Então, é isso mesmo quando a gente ouve de cultura alemã. É uma coisa que ouve-se muito também sobre os alemães, é que eles são extremamente fechados, eles são extremamente diretos. Isso é verdade. Se eles têm alguma coisa para falar para vocês, eles vão falar sem filtro algum. Mas a gente tem que ter em mente que isso quase nunca é pessoal. É claro que existem pessoas, né, que são pessoas não tão boas, e essas pessoas vão fazer por mal, mas a maioria não é direto por mal, é uma coisa cultural. Eu lembro quando eu fui pedir um feedback para a coordenadora de estágios aqui da Alemanha, eu tinha feito meu currículo ainda estava muito estilo Brasil, né, como eu mandava os meus currículos aí, e eu pedi para ela um feedback. Foi assim, foram 10 minutos de, assim,
Ela falou tudo o que precisava, né? Assim, mas claro, bem educadamente, mas ela foi extremamente direta, sem margem para dupla interpretação. E depois eu fiquei pensando assim, nossa, é bem diferente. É a forma como eles dão o feedback, mas no final eu acabei gostando muito desse feedback. Foi muito direto, muito sincero, e a partir desse feedback eu consegui fazer um currículo muito, muito melhor do que estava antes. Então aqui vocês podem esperar isso, vai ser sempre direto, vai ser sempre na cara. E quase nunca é pessoal. Né? Gostam de distanciamento. Sim, eles gostam de distanciamento, mas acaba que quando eu vim para cá eu conheci pessoas de outras culturas que têm mais tem mais essa questão do distanciamento, né? O pessoal fala que geralmente quanto mais ao norte da Europa, mais distanciamento as pessoas gostam uma da outra. Como Karlsruhe está mais no sul, né, mais ou menos próximo, mais perto do sul da Europa, aqui essa questão do distanciamento existe, mas não é tão forte, por exemplo, quanto mais ao norte, em Hamburgo ou Berlim, talvez, e nos países nórdicos também, em que essa questão do distanciamento é extremamente, né, rígida. No semestre passado, a gente teve algumas colegas da Dinamarca, e eu perguntei a elas de curiosidade, né, como é essa questão do distanciamento. E essa colega ela me explicou que, por exemplo, quando você vai numa boate, né, no país dela, esqueci. Eu acabei de falar, esqueci. Quando você vai numa boate, por exemplo, né, a pessoa aproxima de você para falar, a pessoa naturalmente afasta. Então fica esse jogo de aproximo, afasta, porque sempre tem que manter o distanciamento. Eu acho uma coisa bem interessante. Sim, direto. Uhum. Exatamente. E aqui na Alemanha não tem, por exemplo, essa coisa de... Não é muito comum essa questão de encontros espontâneos. Por exemplo, você está no supermercado, você encontra uma pessoa, você fica de papo. Isso não é comum. Ou então você pensa assim, eu estou passando perto da casa de fulano, eu vou fazer uma visitinha para ele. Isso não existe, né? É muito incomum. Então aqui tudo tem que ser planejado, tudo tem que ser marcado. Então se você quer ver um amigo, você tem que marcar. Por exemplo, eu fui convidado para um aniversário que vai ser no final desse mês e eu recebi o convite há 3 meses atrás. Então, pra vocês verem como que é diferente, né? 3 meses atrás, essa colega ela falou assim, eu vou comemorar meu aniversário na data tal, daqui 3 meses. Ok, então a gente tem bastante tempo para planejar para ir no aniversário. É que tem, assim, eles são extremamente apaixonados pela natureza, eles levam muito a sério a questão de sustentabilidade, né, que é ensinado de forma bem presente nas escolas, e também está aliado muito ao ato deles gostarem de estar em contato com a natureza. Então, né, tem áreas naturais aqui, com árvores, parques, né, em todos os lugares, e essa questão da sustentabilidade é muito, muito levada a sério mesmo. Então, essas são, né, algumas coisas sobre a cultura alemã. Ok. Então, quando vocês forem pensando mais em coisas que vêm à cabeça, vocês podem ir falando também. A gente vai comentando. Eu também vou lembrando de coisas que eu tenho que falar. Sim, eles levam muito a sério esse cuidado da natureza. Então, primeiro, vamos começar aqui com Die Deutsche Kultur. Né? Primeiro, a gente tem que entender um pouco, né, do que é cultura. Né? Cultura, a gente pode falar de cultura em diversos níveis, digamos assim. A gente pode pensar em cultura como um conjunto de tradições de um povo. A gente pode pensar em cultura também olhando pelo aspecto linguístico, porque língua e cultura estão extremamente conectados. Por exemplo, aqui na Alemanha existe um certo distanciamento com as pessoas que você não conhece. Esse distanciamento também é presente na língua. O que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, para você se referir a você, a palavra você, em alemão, ela tem 2 possibilidades. Você pode falar du ou sie. E o du é o você para uma pessoa que você conhece, uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa que é próxima. E o sie é você para uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa que é uma autoridade. Então essa diferença, esse distanciamento, esse respeito
pelas autoridades ou pelas pessoas que você não conhece, ele é presente na língua também. A língua, de certa forma, ela expressa esse distanciamento, né? E aqui é muito interessante que você vê esse distanciamento linguístico, e é muito claro. Às vezes você vai na loja de roupas comprar, você não conhece o caixa, e com o caixa você se refere ao caixa usando o Sie, porque é formal e mais educado. E naturalmente na faculdade também você se refere aos professores por Sie, né, sempre usando a forma linguística para demonstrar essa autoridade, né, e é sempre falando senhor ou senhora e o sobrenome, né, por exemplo, Herr Müller, né, senhor Müller, ou Frau Cura, né, senhora Cura, é sempre assim, os professores eles sempre são, a gente sempre se refere a eles com todo esse nível de formalidade. E também, né, nos costumes, né, as tradições e costumes, né, aqui na Alemanha, as pessoas, os próprios alemães reconhecem que cada estado tem culturas bem diferentes, né, assim como no Brasil também. A gente é um país grande, então cada uma das nossas sub-regiões, elas têm costumes e tradições muito diferentes. Então, por exemplo, eu estou no estado de Baden-Württemberg, e lá no estado de Bayern, que é né, onde fica Munique, né, e outras cidades, a cultura é bem diferente. Você vai para lá, eu diria que o estado de Bayern é o que a gente tem de estereótipo de alemão, né, de como a gente vê o alemão, aquele alemão que bebe cerveja, que veste short de couro e camisa listrada, né, que está tomando a sua cerveja no bar. Esse é o tipo de coisa que você normalmente presencia mais lá. Agora aqui em Baden-Württemberg, a gente não vê isso, né? A não ser quando é uma festa tradicional, mas normalmente a gente quase nunca vê. Então tem muita diferença, né? E também a gente pode pensar na cultura em termos de política, né? E também de várias outras formas, né? É importante saber que cultura é um termo tão complexo que não dá para ter uma só definição, né? Então, várias definições para a gente entender o que é cultura. E tudo isso é importante quando vocês vêm aqui para a Alemanha, aqui na Universidade de Karlsruhe. Na primeira semana de aula tem um workshop que chama Accessing the German Labor Market, no qual você aprende sobre a cultura e você também aprende, né, como fazer estágio, né? Inclusive, quase tudo que eu vou falar para vocês hoje, eu aprendi nesse workshop. Então, quando vocês virem para cá, eu recomendo altamente que vocês façam. E a professora é simplesmente muito boa. Ela é extremamente descontraída, ela te fala da história, ela justifica alguns fatos, ela justifica alguns comportamentos dos alemães, às vezes baseado na história da Alemanha, e às vezes baseado em como o cérebro da gente funciona. Então é extremamente interessante. Foi um dos cursos que eu mais gostei. E uma certeza que a gente tem, né, que o intercâmbio ele vai abrir sua mente para um mundo de possibilidades. É inimaginável. Não dá para explicar como que isso acontece, mas a gente abre a cabeça de uma forma que, né, a Liliane já fez intercâmbio, né, ela pode confirmar. Quem fez, né, já sabe que isso acontece. Né? Você não volta a mesma pessoa para o Brasil. Você volta muito mais culturally aware. Você entende que a sua cultura não é a única do mundo. Que existem outras formas super válidas de pensar o mundo, né? Através das lentes de outras culturas. Isso é muito interessante. Okay, so weiter. Okay. Yes, so now a bit in English. Yes, and feel free to ask me questions in Portuguese or English if you want to. So also, when we think about cultural dimensions, we can think about it through different perspectives. Yeah? And what I'm going to tell you about today is based on Hofstede's cultural dimensions theory. This is mentioned in the workshop I told you about, as to how to access the German labor market. And it was brilliantly thought by Mrs. Verena Kinsler, which was the
the lecturer at this time. And so, for example, when we think about cultures, and we can think about identity, and what does that mean? We can think about collectivism and individualism. Collectivistic cultures, people feel complete when they are around other people. And individualistic cultures are the ones people feel comfortable when they are alone. Yeah. When we think about our own culture in Brazil, we can say that we are very collectivistic. Yes. When we are born, when we as we grow up, we are always surrounded by people, by our parents, by our grandparents, by our cousins, by our friends. Everybody is around us. So we have people around us all the time. Whereas individualistic cultures, we could say Germany is a very individualistic country in this sense. It means that you don't have people around you all the time. So what's common here in Germany when you reach a certain age is that you leave your house, and that happens at around 18 years old, when you are 18 or 19, 20 years old. And after that, you're not expected to go back to your parents' house. So you learn how to live your life alone at a very early age. And then after you move out from your parents' house, you start your studies, and then you might get married and you build your own family. And it's also very common for people to do that far away from their parents. So they start their new family only with the other partner. And then they have a child. And here the parents work, as it's common for both the father and the mother to work. And so that means the children have to go to school at a very early age. They go to kindergarten very early. So it's very different from Brazil, right? We have people around us all the time. And here in Germany, since the moment you were born, you are more or less alone. Yes, you have your parents, hopefully both parents at the weekends, but during the weekdays, you basically have your mother, is maybe your father, but it's much less compared to Brazil. So that's a very important difference. And the next dimension would be hierarchy. Yes, large power distance versus small power distance. What do I mean by that? It's when we think about organizations in Brazil, we can see that there's a hierarchy. Yes, you respect hierarchy. And sometimes you don't feel comfortable in contributing or maybe expressing your opinion because it's something your boss said. For example, your boss said, okay, do X, do Y. And you said, oh, but I don't agree with that. But you don't say that. You just accept, and then you follow through what your boss said. Yeah. So in Brazil, it's a very hierarchical structure when we talk about companies. And that's also the case for families. Yes, when we think about how a typical Brazilian family is, we see that we respect our parents' opinions a lot. Yes, we take their advices very seriously. And also our grandparents, we take it very seriously. Okay? And here in Germany, the German family is completely different. The children, they listen to their parents' advice, but they often don't accept them. They think with their own minds. They do what they want. That's very common here. So there's a very small power distance. And also in companies, here you are expected to think that you are at the same level as your boss.
as the director of your company. There's no power distance. So for example, if the CEO of my company says something, I should feel very comfortable in disagreeing with him. This is what is expected. Of course, I need to be polite to disagree, but I am invited. It is expected for me to perceive this hierarchy as flat. And another cultural dimension is the truth. Yes, strong uncertainty avoidance and weak uncertainty avoidance. In German culture, they try to avoid uncertainty as much as possible. And this is also related to punctuality. Yes, this is somehow related to punctuality. If you are punctual, it means that you can be trusted. It means that you are a person that will not bring uncertainty to their lives. So you have an appointment at 3 p.m., let's say. If you arrive at 3 p.m. or 10 to 3, it means that you are someone they can trust because they don't need to second guess your next move. But if you are a person who are always late, in their mind, it's something like, so yes, what should I expect from this person? Is this person going to be on time for our meeting? Or 10 minutes late, 20 minutes late, an hour late? So this is uncertainty. And this is not well seen here. Yes, they want to be certain. And this is also why they like planning so much. Because if you think, after the Second World War, Germany was massacred by the countries that won Second World War. So they needed to rebuild from scratch, basically. And for that, they needed plans. Otherwise, it wouldn't work. So, and through these plans, they were able to become this country, which is so powerful nowadays, again. And, okay, good. And then when we talk about the dimension time, we can talk about monochronic or polychronic time. So in monochronic culture, scheduling one event at a time in an orderly fashion. This is very German. Yeah. So it means that here, multitasking is not well seen. So you are expected to do one task after the other. At your work, you are encouraged to finish something and then you start the next. And from my point of view, when we work in Brazil, it's completely different. You are expected to multitask all the time. Oh, so you have to do this, but at the same time you do that, and you're not finished with any of them by the end of the day. This is another difference. And when we talk about planning and we think about our culture, we don't like to plan very much, do we? We like to be spontaneous. We like to do things as we please. So we often invite people to our birthdays, maybe, 5 days before or 1 day before. So planning in our culture is not something we do very often. And here they do it a lot. For everything, there's a plan. Okay, so moving forward. Yeah. So, and from this graph, I hope you can see it. For me, it's very little. Let me find a larger version. Okay, and I took these pictures from a book called The Cultural Imperative, which was a recommendation by Mrs. Kinsler in her seminars. And we can see that it's very difficult to read. But for example, important to see that here we have a linear active type of culture, and this would be Germany, Switzerland, and Luxembourg. And here we have multi-active culture, and here we have
reactive culture. So for example, one example would be Vietnam or China, yes, mostly the Asian countries. And here we would have countries like Switzerland, USA, and the UK. And on the top, we have multi-active, which can be Italy, Spain, Brazil, Mexico, yes. So these are three extremes. So when we think about the multi-active, we think about family relationships, loyalty, hierarchy, emotion, persuasion. That's very much our culture, right? Family. What's the most important thing for us Brazilians? It's our relationships. And here we have the linear active, in which facts, plans, products, laws, rules, institutions, order, timelines is very valued. And this is a very German thing. Yeah? And here on the right, we have intuition, courtesy, networks, common obligations, collective harmony, and the protection of everyone's reputation, everyone's face. So this is very related to Asian cultures. So as you can see, we are here on this extreme as Brazilians, and the Germans are here. So when we meet, sometimes we collide. That's a cultural clash. And hopefully this gets solved in a few weeks. You get used to the culture. And that's why it's very important to keep your mind opened. But it might be a cultural shock for some people. So yes, good. Next. So yes, now that we know about culture, you know how German culture works, you know that it's different from ours. Let's talk about how to get an internship. And that's important also. First thing is that this is what you need for when you apply for an internship. Yeah? First of all, you need to do a self-analysis. You need to assess what you're good at, what you want, and what types of things you require from a job. And then you need to do some market analysis. And this is very important because with this market analysis, you will have an idea of how much to expect as a salary or as benefits. And also, reading the job ad is the most important part in the application process because you have to use the same words on the job ad in your cover letter. Because in the case that your cover letter or your CV is going to be read by some kind of recruiting software, the first thing the software is going to look for are the words from the job description. So if you match the same words, it's very likely that the software will classify your application as that of someone who might be a good candidate for this position. But more about that later. Also here we need a cover letter. Yeah, for every internship you want to have, you need a cover letter. And in this cover letter, you write what your intentions are. You write who you are, what you want, what can you bring to the company, what results can you bring. And then you have naturally the CV, or in German, Lebenslauf. And this is somehow similar to Brazil, but with some differences. I'm going to talk about that later. And then here in Germany, it's not mandatory, but highly recommended that you have a photo with your application. And just not any photo. It has to be what they call here Bewerbungsfoto, which in English is something like job interviewing photo. It has to be a photo that you look very professional and also you look nice. Usually, the Germans go to a photography studio
so that they can have a professional photo taken of them, and they can put this photo on their application folder. But naturally, when you are here as an exchange student, and these photos cost around 50 or 60 euros, and you might not want to spend money with that, so that's okay, they know that. But important is it has to be a good photo. It can't be that photo you have with your friends at the swimming pool. It can't be that photo of you in the middle of the forest. No, it has to be a professional photo. And it's the first thing they're going to look at. Also, here you have to send all of your certificates and recommendation letters alongside with your CV and your cover letter. And certificates from high school, from any vocational course you took, any extra course you took. Recommendation letters are extremely important, because remember I told you that Germans like avoiding uncertainty. It means that if you have a recommendation from a professor, that naturally can be a professor from Brazil, saying that, okay, so I worked with Bruno, we did this project together, and I recommend him. This is for them excellent, because they know they can trust you, because somebody else is telling them that they can trust me. So I would recommend now for you to start building good relationships with your professors so that they can write you recommendation letters in the future. And this is going to help a lot. Yes, so ask your favorite professor to write a recommendation letter for you. And all of this theoretically should be in an application folder. And it's normally, before the pandemic, the COVID pandemic, it was common for it to be sent by mail. But nowadays, things are becoming more modern, and they often receive through email. So you don't actually need an application folder, physical one. You just need to have the documents. And finally, if you do everything right, you get the interview, which is a completely whole another level. But yes, we're going to get to there. Okay, let's now back to Portuguese, because I wrote this in Portuguese, so otherwise I'll get a bit confused. Yeah. Então agora algumas dicas gerais, né, que eu tenho para falar para vocês sobre esse assunto. Né? A primeira coisa é que existe o jeito fácil de conseguir um estágio e o jeito muito difícil. O jeito mais fácil de encontrar um estágio é por recomendação. Então, quando vocês vêm para a Alemanha, é sempre bom se informar com os alunos que vieram antes, para você saber quais professores geralmente oferecem estágios, porque tem sempre alguns professores que oferecem estágio durante as aulas. Porque a grande maioria, eu acho que todos os professores que dão aula na universidade, eles também trabalham em alguma empresa. Não todos, mas talvez uma certa parte. Então eles estão, além de dar aula, eles sempre estão procurando novos talentos, né? Então a melhor forma, a forma mais fácil é você encontrar um curso que o professor, algum curso que te agrade, você, né, leva a sério, participa, e aqui é um pouco diferente. Eu acho que no Brasil a ideia que a gente tem de aula é uma coisa mais, a gente fica mais na nossa, né? A gente não interage muito com os professores, mas aqui é justamente o contrário. É esperado que você interaja o tempo todo com o professor. O professor pergunta para você, né, de forma pessoal, e a aula acaba virando uma discussão. Então é participar mesmo das aulas, né, perguntar ao professor, né, às vezes ir no horário na office hour dele e pedir né, tirar uma dúvida, né, se fazer presente. Essa é a melhor forma. E no final das contas as coisas encaminham sozinhas. O professor geralmente pergunta se você tem interesse em fazer estágio, e algumas semanas depois você recebe um e-mail, né, com uma proposta, e aí é só ir, literalmente, dessa forma fácil. E a forma difícil foi a que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, né, que é fazer todo o processo de aplicação, fazer todos os documentos e enviar. Por que ela é mais difícil, né? Porque se você pensar, tá todo mundo fazendo isso.
né? Tá todo mundo fazendo, mandando currículo, tá todo mundo procurando estágio por esse meio. E quando é você como professor, você automaticamente vira uma preferência. Você vira o número 1 da pilha de pessoas que querem fazer aquele estágio. Então é por isso que é mais fácil. Então é sempre bom, desde o começo, já começa a construir uma boa relação com os professores, que tudo se encaminha sozinho. Eu escuto quase o tempo todo colegas aqui que os professores oferecem estágio, né, eles começam, fazem e tudo dá muito certo. Mas beleza, então, aí agora, não consegui recomendação, aí tem que ir pelo caminho difícil. E o maior erro aqui que acontece é usar currículo e cover letter padronizados. É aquele hábito de fazer um currículo padrão e uma cover letter padrão, e geralmente essa cover letter é alguma que a gente copia de algum site e adapta com as nossas informações, e envia isso para a empresa. Isso é batata, não dá certo. Porque está todo mundo fazendo. E muitas vezes o outro candidato usou a mesma fonte que você. Então vocês vão ter cover letters muito parecidas. Então o recrutador ele percebe na hora. E ele entende que você não dedicou o tanto necessário para essa vaga. Então ele logo ele te descarta. Porque você não fez o seu para casa, que era fazer uma aplicação decente. Depois, construir o seu currículo e cover letter baseados na descrição da vaga. Então, por exemplo, se na sua vaga, isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu apliquei para uma vaga que pedia VBA. Então, o que eu fiz? Na minha cover letter, eu coloquei, eu me apresentei, claro. Posso até mostrar para vocês, mas no final, se eu preciso descobrir como é que faz isso. Eu fiz questão de colocar, esse era um dos pontos que a vaga pedia. Eu coloquei os outros também. Mas eu fiz questão de colocar como que o VBA que eles pedem na empresa deles esteve na minha vida e qual resultado eu consegui gerar com esse conhecimento. Então eu escrevi alguma coisa mais ou menos nessa linha. No ano tal, eu criei um script em VBA que fazia tal e tal coisa, o que aumentou, nesse caso que eu inventei, aumentou a produtividade em tantos por cento. Eu inventei para cá, inventei para esse workshop, não foi na vaga não. Porque também é uma péssima ideia colocar coisas no currículo que não são verdade, não façam isso. Então é isso aqui, essa é a ideia. Você vai ler a vaga e você vai descobrir, você vai escrever o que está na descrição, com as mesmas palavras e informando qual resultado que você gerou. E geralmente é bom colocar números, porque quando a gente coloca número, dá mais credibilidade ainda, né, porque a gente está escrevendo. E deixa eu ver. Ok. Depois, não use a cover letter para repetir o seu CV. Isso também é muito importante, é um erro que algumas pessoas cometem. De colocar na cover letter um resumo do seu currículo. Isso não está certo. Porque senão não faria sentido ter os dois. Né? Cover letter é uma coisa, currículo é outra. O currículo descreve a sua caminhada. E a cover letter é para você convencer o recrutador de que ele tem que ler seu currículo. É a primeira coisa que eles olham. Então eles leem a sua cover. Não sei se é a primeira coisa, mas enfim, é importante. Então eles leem a sua cover letter e ok, nosso Bruno trouxe esse resultado. Se ele trouxer esse mesmo resultado aqui para nossa empresa, vai dar super certo. Então deixa eu ver o que mais que ele tem a oferecer. Então aí que acontece isso. Então não é para repetir, porque senão se ele lê a sua cover letter e o seu currículo tá a mesma coisa, ele pensa assim, nossa, mas não é a mesma coisa. Então o Bruno ele teve esse resultado, mas ele não está muito interessado. Ou ele está atirando para todos os lados. Você até pode estar atirando para todos os lados, mas você não pode deixar o recrutador perceber que você está fazendo isso. Então até para você participar de um processo seletivo, você tem que ser estratégico. Tem que ser profissional. Né? Você pode estar mais ou menos atirando para todo lado, mas você não pode deixar o recrutador perceber isso. Ok, e no currículo... no currículo também, padrão menos é mais. Aqui na Alemanha, geralmente a gente não... O que eles gostam mesmo, igual eu falei para vocês, eles gostam de evitar a incerteza.
Então, se às vezes você tem um currículo que é muito trabalhado, muito cheio de cores, né, e você, claro, você pensando no contexto de engenharias, é muito colorido, tem muito design, e então eles pensam assim, nossa, por que tá assim? Não, esse não é o padrão. Então isso aí já acende a luzinha na cabeça deles. Ah, ok, certeza. Então aí já não é tão bom. Então, na Alemanha, menos é mais, né? Então é bom você ter um currículo, às vezes uma cor só, no máximo duas, você coloca cores que são mais neutras. Eu coloquei o meu azul e preto, são duas cores neutras, mas é sempre bom, importante não, né, fazer, né, a não ser que sejam áreas artísticas, né, que nesse caso é esperado que você demonstre de alguma forma a sua habilidade artística no seu currículo, né, é como se fosse, de certa forma, o seu portfólio, né, mas não é o caso, por exemplo, das engenharias. Ok, formato tabular, isso significa que você coloca, você precisa colocar uma coluna, a data, o período que você fez a sua atividade, descrição dela, e você precisa colocar bullet points falando dos resultados que você trouxe, é o que você fez na empresa. E sem gaps significa que você precisa justificar tudo que você fez o tempo todo. Então, se, por exemplo, você ficou um ano, você trancou o seu curso da faculdade por 6 meses. Você precisa colocar isso no seu CV. Você não pode pular de um ponto para o outro, porque isso acende na cabeça deles a questão da incerteza. Eles se perguntam, nossa, o que o Bruno fez nesses 6 meses aqui? Eu quero saber, eu preciso saber. Então, essa é uma das coisas também que leva o recrutador a te colocar como segunda, terceira, quarta opção. Esse seu currículo pode ser ótimo, mas essa incerteza acende aquela luzinha na cabeça deles de evitar a certeza, eles só querem o que é certo, o que é padrão, e você acaba ficando com dúvida. Então sempre coloca. Então se você pegou esses 6 meses e fez uma viagem na América do Sul, coloca. Nesses 6 meses eu fiz uma viagem pela América do Sul, e com essa viagem eu aprendi isso, vivenciei outras culturas, né, e também dá para dar uma pincelada para fazer essa viagem parecer uma coisa, de certa forma, profissional, uma coisa que agregou profissionalmente para você. Então, por favor, não deixem o currículo com gaps. Sempre, sempre tenha. Por exemplo, eu deixei o meu currículo com 2 meses de gap, no meu estágio agora, 2 meses. Foi porque eu estava na dúvida. Eu acho que me confundi, né, quando teve a Covid, a gente ficou um tempo atrasado para começar, não lembro o que aconteceu, mas eu lembro que de alguma forma eu coloquei um gap de 2 meses no meu currículo. Aí eu mandei, eu já tinha conseguido a vaga, só precisava mandar o currículo por uma formalidade da empresa, e a moça do RH me retornou o e-mail falando simplesmente assim, we need a seamless CV. Então a gente precisa de um currículo sem gaps. Aí eu fiquei me perguntando, eu demorei a achar esse gap, porque eu nunca tinha percebido que tinha ele no meu currículo. Aí depois eu estava conversando com o meu chefe sobre isso, né, que eu achei uma coisa diferente, e ele brincou comigo, a gente precisa saber tudo que você fez. Tudo que você fez, até então a gente precisa saber, porque aí ele me confirmou essa ideia, porque a gente não gosta de trabalhar com incerteza. Então, se nesses 2 meses, por exemplo, você esteve na Rússia, a gente quer saber. A gente provavelmente não vai te discriminar por você ter estado na Rússia nesse momento de guerra e tudo mais. Mas a gente quer saber, a gente precisa saber. E o que mais? Eu falei da Bewerbungsfoto. Ok. Outra coisa importante é saber os tipos de estágio que tem aqui. A gente tem o Pflichtpraktikum, que é o estágio obrigatório, Mandatory Internship. A gente tem o Freiwilliges Praktikum, que é o voluntário. E a gente tem o Werkstudent, que é o Working Student. Né? Então eu vou dar algumas informações para vocês sobre esse estágio. Na verdade eu estou lendo aqui, eu fiz um resuminho, porque é muito de detalhe, mas eu vou falar para vocês. Depois vocês podem, né, se quiserem anotar ou rever o vídeo depois para anotar, fiquem à vontade. Eu também no final eu coloco de onde eu tirei essas informações. Então é o seguinte, o Werkstudent, a working student, is allowed to work 20 hours maximum per week
and has to be paid a minimum wage at the very least. Então, você pode trabalhar como werkstudent até 20 horas por semana e você é obrigado a ser pago pelo menos o salário mínimo. Mas geralmente as empresas oferecem mais do que o salário mínimo, né, por hora, que é em torno de 12 euros por hora. Mas as empresas geralmente pagam mais, né? Se você é do bacharelado, você recebe, se é do mestrado, você recebe mais ainda. Agora, quando você tem o internship, a ideia é um pouco diferente. Quando você tem o Pflichtpraktikum, ele é um estágio obrigatório e você necessariamente não recebe um salário por isso. Como ele é parte fundamental para você se formar, as empresas não são obrigadas a pagar um salário, mas muitas pagam. Então, é um salário bem menor do que o comum, né? Elas pagam. E nesse tipo de estágio, você trabalha até 8 horas, é um emprego normal, só com a diferença de que você não recebe o que deveria por esse emprego. Esse é o estágio obrigatório, né? O Pflichtpraktikum. E depois, a gente tem o Freiwilliges Praktikum, que ele geralmente é feito entre um semestre e outro, e nele você consegue negociar a duração, você consegue negociar o quanto você vai receber, e se ele dura mais de 3 meses, você recebe um salário mínimo por ele. Você é obrigado a receber pelo menos o salário mínimo, né? Isso pro voluntário, né? Freiwilliges. Mas o Pflichtpraktikum, ele não é obrigatório receber. E quando você recebe, é muito menos do que um werkstudent, por exemplo. Ok? Então, uma dica, se vocês querem fazer o estágio obrigatório aqui na Alemanha, eles vão perguntar se é obrigatório, você vai falar que é obrigatório, e eles vão automaticamente te colocar aqui nessa categoria. Então, vocês vão receber um salário menor. A minha recomendação pessoal, você vem para cá e você faz o werkstudent. E você recebe mais e trabalha menos. Né, você trabalha 4 horas por dia. Esse é o meu regime, por exemplo. Eu trabalho 4 horas por dia e recebo o que eu falei para vocês. Mas se eu fosse fazer o Pflichtpraktikum, eu ia ter que trabalhar 8 horas por dia e eu receber metade do que eu recebo hoje como werkstudent. Então, não é muito interessante fazer o obrigatório aqui. Claro que você pode fazer, às vezes a empresa não vai perguntar para você qual é o estágio que você precisa fazer. Então aí eles às vezes te colocam automaticamente como werkstudent, mas se perguntarem e você falar, provavelmente eles vão te enquadrar nesse cenário aqui. Não é tão interessante financeiramente. Ok. Aí aqui eu coloquei links para vocês, de onde eu tirei alguma dessas informações detalhadas. Vocês podem olhar. Vou mandar para vocês também. Eu esqueci de mandar no começo, mas vou mandar o link para vocês acessarem a apresentação. E deixa eu ver. Ok, para achar vagas, tem várias opções. O LinkedIn é uma delas. O Xing é o LinkedIn alemão. Né? Ele é muito popular aqui, ele é mais popular que o LinkedIn. Então eu recomendo vocês fazerem um perfil, já ir aprendendo a mexer, como é que funciona. E aqui eu coloquei alguns sites para vocês procurarem estágio aqui na Alemanha. Vocês entram no site, pesquisam e vocês conseguem obter mais informações. E um pouquinho sobre o meu estágio. Eu faço estágio no Instituto Fraunhofer, aqui fica numa cidade perto, chama Finstal. E lá eles têm vários focos e um deles é em baterias redox flow. Eu trabalho nesse departamento, né, trabalho nessa parte de gerenciar as informações da bateria, também da turbina eólica. Eles têm uma turbina eólica lá, e eu faço mais ou menos, eu trabalho com os dados que a gente consegue obter desse microgrid. Então eles têm a sala de baterias, eles têm uma turbina eólica, eles vão instalar painéis solares, claro, tem o consumo do próprio instituto. Então o que eu faço é trabalhar com esses dados, né, e fazer algumas análises em cima deles. É basicamente isso que eu faço.
como eu consegui o estágio, foi do jeito fácil, foi através de um professor aqui. Eu estava também tentando mandar currículo e tudo mais, eu também consegui chegar na entrevista em uma outra empresa através do método difícil, mas eu acabei não fazendo a entrevista porque eu já tinha certeza, eu já tinha me confirmado que eu ia conseguir esse estágio. Então, eu não fiz a entrevista para o outro que eu estava aplicando. E eu posso dizer para vocês, essa é a maneira mais tranquila, através de um professor, através de uma recomendação, porque não tem muito estresse. Eu lembro que eu ficava muito ansioso quando eu mandava currículo, eu ficava sempre inseguro, né, se meu currículo tá bom, meu currículo um currículo que não vai ser simplesmente ignorado, vai ser pelo menos lido. Então, foi assim que eu consegui. E aqui eu coloquei algumas perguntas que eu vi no formulário, mas eu acho que eu já respondi elas em alguma outra das apresentações. E o exercício, a minha proposta é vocês, esqueci de mudar o título, was möchten Sie machen? É o que vocês gostariam de fazer. Então eu ia sugerir uma dessas, se a gente tivesse mais tempo, ou eu ia trabalhar com vocês algum parágrafo específico da cover letter, ou a gente ia praticar alguma entrevista de emprego, né, mas acho que nosso tempo tá corrido. Mas eu recomendo que vocês já façam isso, né, que já façam o exercício de pesquisar essas vagas. É só mais 2 minutinhos, eu vou mostrar para vocês, né, um exemplo de job ad, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha cover letter. Deixa eu só lembrar como que a gente compartilha a tela. Ok, achei. Vocês veem a minha tela? Sim, beleza. Então, isso aqui, por exemplo, é de uma empresa, ela fica em Freiburg, que fica em torno de 2 horas daqui, e aqui vocês têm uma descrição, né? Toda vaga aqui, ela sempre tem o título, e aqui what you will do, ou seja, as tarefas que você vai realizar, and what you bring, significa as coisas que você precisa ter, você precisa trazer para a empresa. Então, uma das coisas aqui, ó, por exemplo, you are involved in a German university either permanently or for an exchange year coming from abroad. Então, claro que eu preciso mencionar isso na minha cover letter, né? E como vocês veem aqui, cadê? Motivation letter. Eu menciono isso aqui. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Having taken courses at the Hochschule Karlsruhe. Então aqui eu menciono que eu estou na questão de fazer um intercâmbio de fora, né, vindo de outro país. You got a visa that allows you to do an internship for at least 6 months. Isso aqui eu coloquei no meu currículo. Então, também é interessante dividir as informações, porque senão fica muito condensado, né? Então aqui no começo do meu currículo eu coloco I will be available to work up to 40 hours a week for 4 to 6 months. Que é exatamente isso aqui que eles estão pedindo. Né? Beleza. E pular algumas coisas. Por exemplo, esse aqui, pedido do Excel, né? VBA. Então, o que aconteceu? Eu fiz uma matéria na elétrica que a gente tinha que fazer um trabalho, não me lembro direito o que era. A gente tinha que fazer uma coisa para obter a curva de demanda de alguma casa. Você entrava com os aparelhos domésticos, né, o tempo de uso, a potência, e no final você conseguia uma curva de demanda. Eu lembro que eu fiz esse trabalho usando VBA. Então eu mencionei isso aqui em algum lugar. Ok, aqui por exemplo. I had the opportunity to work with Excel VBA to implement some numerical methods in a graduation course I took at my home university. Se eu pudesse mudar isso aqui hoje, eu especificaria um pouco mais esse projeto, né, e como esse projeto me ajudou, o que eu aprendi nele. Né? Isso talvez eu mudaria hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje. Então vocês estão vendo como que é o fluxo? Você tem sempre que trabalhar com a vaga.
muito trabalho, você tem que ler coisa por coisa, e você sempre vai pensar, como que eu vou escrever isso? Como que eu vou informar para a empresa que isso aqui eu tenho? Aí você vem e coloca, se é muito importante, se é muito valioso, você vem aqui e coloca na sua motivation letter. Ou você coloca no seu currículo também, né? E como você vê aqui o currículo, primeiro você tem que ter, né, formato tabular, que eu quis dizer é isso aqui. Você precisa da data que você começou, a data que você terminou, o seu título, a empresa, o local, também é muito importante. E aqui, hoje também mudaria isso, eu seria mais específico e colocaria qual tipo de valor que eu consegui gerar executando essa atividade. Eu faria isso. Eu seria mais específico e seria mais quantitativo do que qualitativo. Eles focam muito em números aqui, os resultados em números. Aí você fala assim, eu consegui resultados bons. Isso para eles não quer dizer nada, porque é aquele de evitar a incerteza, né? O que é bom? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Eu preciso de um número. É sempre bom. Isso eu mudaria aqui no meu currículo. Então isso aqui é na experiência, educação. Você coloca o seu contato aqui. E você volunteering. Você coloca as suas, né, habilidades aqui também. Né, as línguas que você fala e às vezes os seus hobbies. Então esse é o fluxo. E por isso que eu falo que é cansativo esse processo, porque para cada vaga você precisa fazer esse exercício de ler detalhadamente, escrever um motivation letter, às vezes mudar alguma coisa no seu currículo, às vezes você acha que alguma coisa que você fez aqui, você precisa dar ênfase nisso aqui, porque é mais relevante para a vaga. Então é um processo bem cansativo de fazer. Né? E essa vaga aqui, por exemplo, eu achei no LinkedIn, e eu baixei, estava aplicando e estava dando certo, estava com a entrevista marcada com o recrutador, e acabou que nesse meio tempo eu recebi a resposta do Fraunhofer e eu decidi não ir fazer a entrevista física com ele. Mas, enfim. Pois é, então eu acho que é isso. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Obrigado pela atenção de vocês. E agora estou ao dispor de vocês para responder as perguntas. Deixa eu ver, já tem algumas aqui no chat, eu nem vi. Muito bom, Bruno. Que ótimo. Se hoje eu estivesse procurando um emprego, com certeza eu iria seguir suas dicas. Gente, só me dá uma ajuda aqui. Onde começam as perguntas? Deixa eu pegar aqui. Se a gente foi comentando. A gente foi comentando, né, à medida do que você ia falando aí, essa questão cultural, né, eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né, um processo padrão de aplicação, e também, ao mesmo tempo que é padrão, não usar documentos padrões, né, porque isso gera uma má imagem. Até aqui no Brasil também, eu acredito que é assim. Quando a gente recebe um currículo meio copiado da internet, a gente fica meio assim, nossa, poxa, mas a pessoa nem elaborou alguma coisa própria, né? Uhum. E pelo que você fala, esses aspectos culturais, eles são decisivos, né, para você conseguir ou não uma vaga, né? Então, o seu comportamento, a sua pontualidade, tudo isso conta na hora de decidir. E o que você fez aqui hoje é mostrar na prática como elaborar uma carta, como elaborar um currículo, né? Eu acho que isso é muito importante para quem tem interesse aí em conseguir um estágio, não só na Alemanha, né, mas no Brasil também. Ficar atento a uma postura de entrevista, a uma postura de escrita também, né? Isso é muito legal. Acho que a chefe quer falar um pouquinho, eu vou desligar o... Não, eu posso falar, vocês me ouvem? Sim. Ah, pois então, porque o computador da Liliane está aqui perto do meu, então eu deixo o meu desligado. Eu achei muito interessante, Bruno, infelizmente só pude participar dessa, mas fico muito feliz por ter participado, né, da terceira atividade, e logo no início você falou uma coisa que me chama muita atenção, que eu estou participando de diversas lives dessa Semana Internacional 2022,
E a gente já discutiu isso um pouco, no seguinte sentido, que a língua, ela não é somente a expressão de um povo, ela é reflexo de uma cultura. Então, assim, a pessoa, você fala alemão, você fala inglês, você, para realmente falar alguma língua, é interessante que você conheça, que você leia um pouco, ela reflete o comportamento das pessoas, né? Isso eu achei muito legal, eu acho que é importante pontuar isso para todo mundo. E aí você deu diversos exemplos, como, por exemplo, a pontualidade refletida num currículo, quando ele tem a pontualidade no sentido de chegar, né, nos compromissos e tudo mais. Mas também essa questão de conhecimento da pessoa, de confiabilidade. Então, se você tem um buraco no seu currículo, fala, opa, isso quer dizer o quê? Então, para não deixar margens e tal. Eu achei muito legal sua abordagem, muito bom que vai ficar gravado, e para outros alunos que estão indo no próximo ano, no final do ano que vem, ou para frente, muito legal. Espero poder contar com você para a gente fazer esse trabalho aí junto com os alunos, né, da maneira como nós conversamos no estúdio antes de entrar. Gostei muito, viu? Parabéns. E vocês Obrigado. todos que estão assistindo, realmente, tudo que o Bruno falou é isso mesmo. A Liliane, que já teve uma experiência, né, no doutorado, eu também tive uma experiência de doutorado sanduíche, é desse jeitinho mesmo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu coloquei uma pergunta aqui, quando você falava da forma fácil, né, de entrar no estágio, que é de ter uma carta de recomendação, e da forma difícil. Essa forma fácil, de certa forma, ela tem mais concorrência ou não? Geralmente, não, porque se você pensar numa sala o que aconteceu comigo, a experiência que aconteceu comigo foi o seguinte, né, eu fazia essa disciplina, que era compartilhada com o mestrado. E para o mestrado não é obrigatório ir para as aulas. Então acaba que no final das contas, na sala de aula tinha eu e mais 4, 5 pessoas. E as outras do mestrado não iam, porque não precisava ir. Então acaba que uma sala pequena você acaba se tornando, de certa forma, lembrado pelo professor. E nessa sala eu lembro que um colega já trabalhava e alguns outros, né, não tinham interesse em fazer estágio, era só estudar mesmo. E quando o professor perguntou, bem no começo, quem tem essa ideia, quem quer fazer estágio, lembro que eu fui um dos únicos que levantou a mão e falou que gostaria. Aí depois, conversando com o professor mais, né, eu fui explicando para ele quais eram as minhas perspectivas, e já acaba sendo mais lembrado, né, ainda, quando você vai um pouco além, e acabou que deu muito certo, né, chegou no momento que ele perguntou se eu teria interesse, né, se ele me mandou uma proposta, ele perguntou se está alinhado com a minha área de formação, e era assim, bem alinhado mesmo, e foi assim que deu certo. Então, nesse exemplo, eu acho que é mais fácil por causa disso, porque você não tem concorrência. Se pensar no ambiente externo, você está concorrendo basicamente com todo mundo, inclusive com os alemães, que têm a vantagem de falar alemão fluentemente. Né? E é isso. Isso é verdade. E acontece também que, pelo fato de você falar que eles são muito... eles falam na cara o que querem dizer, né? Então, eu imagino que um aluno que não é tão bem sucedido numa disciplina e vá pedir uma carta de recomendação, o professor não vai dar, né? Tem que ser um aluno realmente que se destaca na disciplina, que mostra para o professor que é essa pessoa confiável, né? Para ele recomendar, ele tem que sentir essa confiança do aluno. Sim, exatamente. Né? Inclusive, no meu caso, eu fui fazer estágio na empresa que esse meu professor trabalha. Então ainda foi uma coisa mais direta ainda. Então, no meu caso, não foi uma carta de recomendação, mas foi uma recomendação pessoal dele. Então, por isso que eu sempre dou a dica. Às vezes você não precisa ser um aluno exemplar em todas as disciplinas, né? Porque assim, você tem outras coisas para fazer. Mas escolhe uma, ou duas, talvez, né? Para ter uma certeza, e realmente leva a sério, né? Participa e tudo mais, que
só tem coisas boas para colher, né, nesse sentido. Bom, mais alguém tem alguma pergunta para fazer, que queira ligar o microfone ou digitar aí no bate-papo? Não? Acho então que podemos encerrar por aqui. A gente está com 1h10 de workshop. Realmente, Bruno precisava dividir em 3 encontros, porque são muitos assuntos com muitos detalhes, né? Então, para aproveitar cada etapa desse processo seu, desde a mobilidade até a prorrogação para conseguir um estágio, realmente precisava de mais de um encontro. E te agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em compartilhar toda a sua experiência, em ser tão, ao mesmo tempo, objetivo em cada ponto, detalhado nas suas explicações, e a gente percebe que não te conhecia antes, né, mas não sei se tem uma interferência da cultura alemã na sua vida, a sua forma de estruturar a sua apresentação está bem, assim, de acordo com o que você disse que é exigido aí. Eu acho que eu fui contaminado um pouco pela cultura daqui, sim. E encaixa bem com o jeito engenheiro de ser. Então, muito obrigada. Essa apresentação vai ficar, né, gravada no YouTube como a parte 3 do workshop do Bruno, quase tudo que você precisa saber para estudar e estagiar na Alemanha. Então, uma boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado também pela oportunidade. Qualquer coisa, vocês podem sempre contar comigo. Ótimo, obrigada.